Nós estamos na 6ª edição do Congresso Catarinense de Direito Eleitoral. Estamos aqui tratando de um tema que já foi discutido em todas as 6 edições, né? Todas as 5 edições anteriores, que é o financiamento de campanha. Na verdade, esse tema, inclusive, é um dos temas centrais na agenda política não só do Brasil, mas de todo o mundo, porque é um tema que é muito afeto à democracia. É um tema que ele é muito delicado de ser tratado, de ser visto um sistema ideal de financiamento de campanha e que se coadune com o sistema democrático. Porque, se de um lado nós temos a situação de que o poder econômico ele não pode interferir negativamente no processo eleitoral, para se ter uma democracia forte, partidos políticos fortes, nós precisamos também da disponibilidade de recursos financeiros. Eu vou fazer aqui um resgate histórico de que até as eleições de 2014 nós tínhamos um sistema misto de financiamento, público por meio do fundo partidário e privado por meio do autofinanciamento, financiamento de pessoas físicas e financiamento de pessoas jurídicas. Isso vinha sendo aplicado em todas as eleições anteriores, até 2014, até que, em 2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade da doação empresarial. Então, a partir dali, ficou vedada a doação por pessoas jurídicas. E um dos principais enfoques do que foi discutido é de que pessoa jurídica não exerce a cidadania, ela não vota. Então, ela não poderia estar participando deste processo eleitoral. E foi destacado no voto condutor de que a doação por pessoas jurídicas a campanhas eleitorais, antes de refletir eventuais preferências políticas, denota um agir estratégico de grandes doadores, no afã de estreitar suas relações com o poder público, em pactos muitas vezes desprovidos do espírito republicano. Pois bem, em 2016 nós tivemos, então, a primeira eleição sem doação de pessoa jurídica, após essa decisão do STF. E qual que foi o argumento, né, para que, de fato, ocorresse essa proibição? Vamos reduzir os custos das campanhas e vamos aumentar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Então, vamos fixar um limite de gastos e vamos proibir a doação por pessoa jurídica. O ministro Sérgio Banhos, doutora Ana Cláudia, que hoje é ministro do Tribunal Superior Eleitoral, ministro substituto, ele fez um estudo publicado no livro Reforma Política Brasil-República, em que ele trouxe alguns números interessantes que a gente deve levar para reflexão. Qual foi o resultado de tudo isso na eleição 2016? Então, eu até, nesse ponto, achei pouco. 408 doadores falecidos. 89 mil casos havia concentração de doações entre pessoas de uma mesma empresa. Então, veja bem, a empresa não doa, mas existe, talvez, né, não vamos afirmar com convicção, mas talvez ali uma simulação de que pessoas físicas ligadas àquele grupo econômico continuem, de fato, financiando a campanha. Mais de 140 mil casos de doadores desempregados. Então, 157 milhões de reais foram doados por desempregados em 2016. Mais de 70 mil beneficiários do Bolsa Família doaram 63 milhões de reais para as campanhas eleitorais. E mais de 420 mil casos de irregularidades em prestações de contas, que atinge o montante de 1,3 bilhão de reais. O que nós entendemos com isso? Tiveram, se eu não me engano, foi o ministro Celso de Mello, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Teori Zavascki, que inclusive foi o ministro que proferiu o voto de divergência, né, foi o condutor do voto de divergência. Eles não concordaram com o fim dessa proibição.
de doação de pessoa jurídica. E o ministro Gilmar já adiantava na época que o fim da doação traria duas consequências, o Caixa 2 e CPF Laranjas. Bem verdade, né, também essa situação não proibiu a circulação de dinheiro em espécie. E, da mesma forma, digamos que não evitou essa desigualdade entre os candidatos e também não moralizou o sistema. Então, o que se resumiria, olhando para a eleição de 2016, é que o fim das doações de pessoas jurídicas nada adiantou, vamos dizer assim. Fernando Facuri Scaff é um advogado, professor da USP, só que ele não é advogado eleitoralista, ele é advogado tributarista. E ele também publicou um artigo interessante que tem o seguinte nome: o financiamento de campanhas eleitorais e o risco Café Society. Ele fez um comparativo ali com um filme do Woody Allen, que recebe esse nome, Café Society, e ele concluiu que, na verdade, um resultado também das eleições de 2016 com a proibição de pessoas jurídicas doarem para a campanha, empresários ricos, no caso o dono dessas empresas, passaram a ser os preferidos dos partidos políticos, porque a legislação permite o autofinanciamento. Então, esses candidatos podiam bancar 100% da sua campanha, então a empresa não doa, mas o empresário vira candidato e doa e continua doando, né? Isso não resolve o problema da alegada interferência do poder econômico ou de um setor econômico na eleição. E por isso teria que se cuidar realmente para que a política, doutor Guilherme, não se torne um clube em que só ricos passem a acessá-lo por meio do autofinanciamento. Em 2017, então, se veio novamente, né? Foi abolido o financiamento por pessoas jurídicas, não deu certo em 2016, vamos dizer assim. Os candidatos tiveram dificuldade na arrecadação de recursos, e o que vai ser feito para a eleição de 2018? Vamos criar um fundo público de financiamento, né? Tem que vir dinheiro de algum lugar para bancar a campanha. Democracia custa caro. E isso em todos os países, a democracia custa caro, ela tem um preço. E esse preço tem que ser arcado. Então veio o discurso: vamos equilibrar as campanhas, vamos ter a paridade de armas. Com o financiamento público, todos os candidatos vão ter um tratamento isonômico, porque vai ter recurso público para todo mundo. A doutora Ana Cláudia vai abordar melhor esse ponto, mas a gente vai ver que, na verdade, a ditadura dos partidos políticos, a falta de democracia interna, nos demonstra que isso, de fato, não vai acontecer, porque em que pese existirem regras claras, ou nem tão claras, na legislação para o repasse desses recursos aos diretórios nacionais, a regra de distribuição ela é interna, ela é definida pelo partido. Então, o partido é que vai definir quem, de fato, vai receber aquele dinheiro. Se vai ser só candidato à reeleição, se vai ser só candidato A ou B, ou se vai ser distribuído de forma igualitária, vamos dizer assim. Esse fundo foi publicado já o valor, ficou perto da estimativa, superou um pouquinho, pouca coisa a estimativa, que era de 1,7 bilhão, já era anunciado desde o ano passado. E a única proporção assim que o partido tem que seguir é a regra 30-70, de acordo com as candidaturas de cada sexo, né? Então, se cumprir a cota mínima de 30% de mulheres, 30% do fundo tem que ser utilizado para candidaturas femininas. Mas não impede que o partido, por exemplo, escolha uma candidata e coloque o 30% na campanha de uma única candidata. A regra é interna. E me parece que algumas agremiações terão essa estratégia. E tem um pensador português, o José Saramago, até que eu já citei em várias palestras, que eu gosto muito de uma frase dele, que ele diz que o grande problema do nosso sistema democrático é que permite fazer coisas nada democráticas democraticamente. E é isso que vai ser feito. Democraticamente, os partidos têm essa prerrogativa pela autonomia partidária em definir as regras internas de divisão que não são democráticas, né? São decididas pela cúpula dos partidos.
Enfim, e se a lei obrigasse, então, que essa divisão interna fosse igualitária, fosse para todos os candidatos? Essa eleição, ela é uma eleição um pouco diferente de uma eleição municipal. Ela é uma eleição que, digamos, existem um maior percentual de candidatos reais, não reais membros da realeza, príncipe ou rei, né, mas reais pessoas que se escrevem a sua candidatura com a intenção de ganhar a eleição. Numa eleição municipal, e eu já falo, vislumbramos que estamos perto de 2020, vários candidatos são, de fato, no popular, candidaturas laranja. Em 2016 foram 14 mil candidatos, um pouco mais do que isso, que não receberam nem o próprio voto. Então, se nós pensarmos numa distribuição igualitária, em que todos os candidatos a vereador, por exemplo, numa eleição municipal, recebam R$5.000 que fosse, né, de recurso público, isso chegaríamos num montante de R$70 milhões para candidaturas que sequer vão receber o próprio voto. E nas candidaturas que, de fato, vão fazer campanha, vão utilizar esse recurso, eu digo que o maior desafio da justiça eleitoral para esse ano é, de fato, saber se esse dinheiro, de fato, vai ser empregado na campanha. Hoje se fala muito em corrupção e na administração pública e tudo mais, e olha que na administração pública nós temos órgãos de controle bem sedimentados. O exemplo típico é o Tribunal de Contas, né, a própria Câmara de Vereadores. Existem processos de despesas, como o processo licitatório, e numa campanha eleitoral, não, esse recurso público ele é livre para fazer contratação sem nenhum tipo de parâmetro de preço ou de percentual de despesa para determinada situação. Veja bem, eu digo tudo isso, e eu sei que o meu tempo aqui é curto, eu digo tudo isso para a gente refletir que muitas vezes não é mudar a lei de qualquer jeito, proibir isso ou aquilo, que a gente consegue resolver as situações. Nós podemos lembrar o nosso passado recente. O Dr. Rui muito bem colocou aqui em relação à propaganda, ali em meados da eleição de 89 e tal. Então, a partir de 89, não era permitido, lá na eleição de 89, a doação de pessoa jurídica. Com o escândalo da CPI PC Farias, com o impeachment do presidente Collor, se colocou o assunto em pauta e se decidiu, não, nós temos que, de fato, regulamentar a doação para poder ter uma fiscalização mais efetiva. E tudo isso acabou sendo jogado fora, porque os grupos econômicos eles vão continuar. E eu digo o seguinte, eu digo que nós precisamos discutir o nosso sistema eleitoral, se vai ser de lista fechada, se vai ser de lista aberta, como é agora, porque justamente essa disputa interna, esse individualismo das campanhas para o parlamento é que acabam encarecendo a campanha eleitoral. Então, não é discutir financiamento isoladamente, não é botar a culpa do custo da eleição na propaganda, coitada da propaganda. Quem é lesado é o eleitor, que hoje não tem condição nem de saber a proposta do candidato, porque pode botar um adesivo na janela, na porta é proibido da casa, para se ter um exemplo. Os partidos políticos, eles representam classes. O sistema partidário ele está ligado a forças econômicas, agrária, dos trabalhadores, da cerâmica, da mineração. E qual é o contexto disso? O argumento para a proibição desse financiamento por empresas é que a doação de empresa ela tem segundas intenções. Mas e a doação da pessoa física não? Qual é o problema de ter segundas intenções? As segundas intenções elas precisam apenas estar regulamentadas.
Qual é o problema? E isso até, eu já vou aqui me encaminhando para o final, mas isso o ministro Teori Zavascki dispôs, no voto dele, de que as pessoas jurídicas elas são entidades que movimentam toda a sociedade, toda a economia, elas geram emprego, elas não podem ter representantes no parlamento. Os grupos sociais, eles precisam, sim, estar representados. Eu defendo, doutora Ana Cláudia, que os partidos eles têm que ser autossustentáveis, seja com a arrecadação pelos filiados, pelos simpatizantes, e aí pessoas físicas, seja pelos grupos econômicos que apoiam. Precisa regulamentar para que uma empresa que seja fornecedora da administração pública seja impedida de votar. Se uma empresa privada seja impedida de doar, desculpa, se uma empresa acabar doando para a campanha e aquele candidato se eleger, ela não vai poder ter esse tipo de relação com o poder público. Mas a ideia é que o candidato esteja ali a defender os interesses econômicos. E até agora eu falei de empresa, mas por que não os sindicatos? Por que não ter uma disputa saudável entre o capital e o trabalho? Por que não ter entidades organizadas dos trabalhadores apoiando partidos políticos financeiramente? Por que não ter entidades de empresas apoiando também esses partidos políticos? E nós temos representantes de todas as classes no parlamento buscando uma representação efetiva, um crescimento da economia brasileira. O que basta é ter critérios objetivos. E, já dando o meu tempo, eu finalizo novamente com as sábias palavras do ministro Teori Zavascki, em memória, e abro aspas. Eis aí, pois, o grande paradoxo. O dinheiro pode fazer muito mal à democracia, mas sem ele, na devida medida, é indispensável ao exercício e à manutenção de um regime democrático. Boa tarde a todos. Obrigado.